Mesmo distante do nível hoje em dia, não é segredo pra ninguém que o Brasil e a América do Sul exportam e sempre exportaram muito talento lá pra fora. Por aqui, o futebol muitas vezes é bem mais do que um esporte. Representa um escape de uma realidade difícil, uma esperança de mudar completamente de vida por meio do jogo. Não faltam exemplos de histórias assim. Neymar, Rodrigo, Endrick, todos tinham uma responsabilidade enorme nas costas desde muito cedo. Muito maior do que de só jogar bola. Mas para eles existirem, imagina quantos desses moleques não ficaram pelo caminho. Alguns logo nas peneiras de base, outros sem conseguir subir pro profissional. Pressão, lesão, desempenho e relações ruins. Quando falamos de futebol, nada é certo. E as coisas podem simplesmente não acontecer. Mas hoje não vamos falar disso. Vamos falar da exceção. Lembrar a história de um pequeno menino de Rosário, que mesmo com todas as probabilidades contra ele, nunca desistiu. E no fim, se tornou um jogador extremamente decisivo, conseguindo conquistar o mundo. Ángel nasceu em fevereiro de 88, na Argentina, menos de um ano depois do nascimento de outro menino na mesma cidade de Rosário. Seus caminhos ainda vão se cruzar, mas naquele momento, a família de Maria vivia um momento difícil. O pai de Ángel, que um dia foi jogador do River Plate, mas teve que encerrar a carreira por conta de uma lesão no joelho, vendia sacos de carvão para sustentar a família e trabalhava dia e noite. Com o passar dos anos, Di Maria, que sempre foi muito agitado, chegando a até ser diagnosticado com hiperatividade, encontrou no futebol sua paixão e logo recebeu o convite para as categorias de base do Rosário Central. Mas tinha um problema. O clube ficava longe de casa, eles não tinham carro e o pai de Ángel era torcedor do maior rival, o Newell's Old Boys. Mas foi aí que a mãe de Di Maria apareceu. Torcedora do Rosário, ela passou a levar o menino todo dia de bicicleta, atravessando chuva, frio, tudo pelo sonho do filho. O começo foi difícil. Di Maria era pequeno para a idade e chegou a ser humilhado pelo técnico do clube, dizendo que ele nunca conseguiria. Mas com o apoio dos amigos e da família, ele nunca nem pensou em desistir. E com 17 anos, que era segundo seu pai o seu último ano para tentar seguir a carreira de jogador, Di Maria estreou pelo profissional do Rosário Central. Começou a se destacar nos primeiros anos pelo clube e com 2 anos de profissional, em 2007, o argentino foi convocado para o Mundial Sub-20 do seu país. Marcou 3 gols, foi campeão e depois de 39 partidas pelo Rosário Central, estava pronto para dar um passo gigante na carreira, assinando com o Benfica, de Portugal, por 6 milhões de euros. O começo no clube português foi devagar, mas outra vez a seleção abriria as portas para Di Maria, dessa vez nas Olimpíadas de 2008. Lembra daquele outro menino de Rosário que a gente falou? Aqui eles se encontraram pela primeira vez, e com um gol de cada, Di Maria e Lionel Messi marcaram para vencer a Holanda e avançar para a semifinal. Contra o Brasil naquela noite, os argentinos passaram por cima da maior seleção do mundo, com gols de Agüero e Riquelme. Na final, o anjo argentino começava a dar as cartas do que faria 14 anos depois, e marcou o único gol, trazendo o título para o seu país. De volta ao Benfica, agora cheio de confiança, o crescimento do craque foi astronômico. Com a ajuda do treinador Jorge Jesus, Di Maria recebeu o prêmio de melhor jogador da Liga Portuguesa na temporada 2009-2010, sendo campeão e líder de assistências, com várias performances históricas. Uma delas na Europa League, que Di Maria deu 3 assistências contra o Everton para somar na goleada por 5-0. Di Maria estava no topo e com só 22 anos, logo chamou a atenção de um dos maiores clubes do mundo. Em junho de 2010, com uma transferência de 25, podendo chegar a 37 milhões de euros, a mais cara da história da Liga Portuguesa, Di Maria chegava ao Real Madrid, sendo destaque logo na sua chegada. Na Espanha, Di Maria jogou ao lado de vários craques que contribuíram ainda mais para o seu crescimento, como Cristiano Ronaldo e Mesut Ozil, que inspirou Di Maria com uma técnica diferente que eles ainda não sabiam, mas seria muito útil no momento mais importante da carreira do argentino. Voltando a Madrid, Di Maria já começou a aparecer em jogos grandes, dando assistência para Cristiano Ronaldo do único gol na final da Copa do Rei, contra o Barcelona de Guardiola, garantindo seu primeiro título com a camisa merengue. No ano seguinte, continuou se destacando e contribuindo com 17 assistências e 7 gols em 32 jogos, ajudou o Real a desbancar a sequência do Barça e ganhar mais uma vez a Liga Espanhola. Em 2012, em busca da La Décima, o Real falhou na conquista da Champions, caindo para o Bayern de Munique nas semis e no ano seguinte, mais uma vez nas semis, caíram para o Borussia. Parecia que o título não queria vir, mas o clube não iria desistir. E em 2014, mesmo sem marcar nenhum gol, Di Maria foi eleito o melhor jogador da final da Champions e uma sonora goleada de 4-1 sobre o Atlético de Madrid, conquistando um dos títulos mais especiais da história do clube. Para fechar aquele ano, na final da Copa do Rei, em mais um encontro com o Barcelona, Di Maria abriu o placar e Bale fechou a partida com aquele gol absurdo. Mais uma vez o argentino mostrava que não se esconde de jogo grande.
Nesse mesmo ano, Di Maria chegava como um dos principais jogadores para a Copa do Mundo de 2014 e, mantendo a invencibilidade dos hermanos, marcou o gol que classificou a Argentina aos 118 da prorrogação nas oitavas e deu a assistência para Higuaín, na vitória magra por 1-0 contra a Bélgica. Mas isso não foi o mais importante daquele jogo. Ángel sofreu uma lesão no posterior da coxa e foi substituído. Na fase seguinte, a semifinal, só pôde observar a seleção passar pela Holanda nos pênaltis e chegar à tão sonhada final da Copa do Mundo. Ele queria muito jogar. Disse que não se importava de jogar infiltrado, se sua lesão piorasse, era o jogo mais importante da sua vida. Chegou a rasgar uma carta do Real, aconselhando que ele ficasse de fora. Aquilo não era importante agora. Mesmo assim, Enzo Pérez foi escolhido para o seu lugar. E mesmo fazendo uma boa partida, a Argentina não conseguiu dar fim ao jejum de 28 anos, perdendo por 1-0 para a Alemanha. A Alemanha é tetracampeão do mundo! Depois da Copa, o Real trouxe James Rodrigues e resolveu vender o argentino, que chegava como uma nova contratação do Manchester United. Di Maria começou bem, participando de 9 gols nos 10 primeiros jogos, mas voltou a machucar o posterior e não conseguiu recuperar a boa fase na Inglaterra. Mesmo assim, conseguiu mostrar que ainda tinha muito futebol com uma boa Copa América em 2015, e depois de um ano em Manchester, foi comprado pelo PSG para reforçar o projeto do clube. Logo no primeiro ano em Paris, o argentino emplacou os 4 títulos nacionais, participando de 40 gols em 47 jogos, e depois da saída de Ibra, virou a maior referência do clube francês. Na Champions de 2016-2017, liderou a goleada por 4-0 no Barcelona com 2 golaços, mas uma atuação apagada no jogo de volta presenciou uma das maiores viradas da história da competição. Mesmo empilhando títulos nacionais, o foco do PSG era a conquista inédita da Champions, e o clube continuou reforçando o projeto com a chegada de Neymar e Mbappé em 2017. Isso fez o argentino perder destaque, muitas vezes sendo bancado, e não vivia um bom momento no clube. Junto a isso, chega a Copa do Mundo de 2018, em que a Argentina teve uma péssima campanha, eliminados logo nas oitavas para a França, e a mídia não poupou palavras para criticar Di Maria e toda a delegação argentina. Parecia que as coisas iam de mal a pior, e em 2020, com Di Maria recuperando sua titularidade e Neymar jogando fino da bola, os franceses finalmente chegaram à final da Champions League, mais outro banho de água fria. Com bela atuação de Neuer, o PSG criou chances, mas não conseguiu passar do goleiro alemão e perdeu a chance mais próxima de conquistar a Europa. Com 32 anos, tudo parecia de mal a pior. Mas o destino ainda tinha planos para Di Maria e seu velho amigo de Rosário. Depois de perder a final da Copa América para o Chile 2 vezes, em 2015 e 2016, a angústia e o jejum de títulos pela seleção só aumentava. Liderados por Lionel Messi, que ainda buscava seu primeiro título pela seleção, a Argentina passou invicta pela fase de grupos. Nas eliminatórias, passou pelo Equador e Colômbia, para enfrentar a maior seleção e donos da casa na final. Di Maria não marcou um golzinho sequer, estava guardando para o momento mais importante. E em falha de Renan Lodge, Ángel estava lá com toda a tranquilidade do mundo. Encobriu o Ederson em pleno Maracanã. O estádio estava vazio por conta da pandemia, mas era um jogo gigante. O Brasil tentou reagir, mas com o gol anulado, não conseguiu balançar as redes outra vez. E os argentinos quebraram o jejum de 28 anos em pleno território brasileiro. No ano seguinte, Di Maria foi mais uma vez em busca de uma nova casa e fechou um contrato de 1 ano com a Juventus. Marcou gol e assistência na estreia, mas seu foco era outro, porque mais uma vez era ano de Copa do Mundo e dessa vez poderia ser a última chance dos meninos de Rosário levarem o título para casa. As eliminatórias já davam indício da força dos argentinos. Tanto eles quanto os brasileiros se classificaram invictos para a Copa do Mundo, mas lá as coisas mudariam rapidamente. Logo na estreia, os argentinos tomaram a virada para a Arábia Saudita, o adversário mais fraco do grupo, e precisavam de uma vitória contra o México para sonhar com a classificação. E ela veio, com mais uma vitória sobre a Polônia na sequência, selando a classificação e primeiro lugar do grupo C. Nas oitavas, avançaram rapidamente contra a Austrália para enfrentar os holandeses pela quarta de final. Do outro lado da chave, o Brasil enfrentaria a Croácia, e caso os sul-americanos ganhassem, teríamos o maior Brasil-Argentina da história, mas infelizmente para nós, não foi o caso. Vou até passar rápido. Em jogo truncado, Neymar conseguiu abrir o placar com aquele golaço, mas faltando 3 minutos, em uma subida de marcação inconsequente, Modric se livrou da pressão e conduziu o contra-ataque croata, contando ainda com um desvio na finalização de Petkovic para empatar o jogo. Nos pênaltis deu os caras. No jogo da Argentina, que até os 80 parecia controlado, com uma vantagem de 2 gols, a Holanda não se entregou e conseguiu empatar no último lance do jogo. E aí que foi a diferença. Nos pênaltis, o goleiro argentino pegou 2 e garantiu a classificação. Na semifinal, os argentinos não tomaram conhecimento dos croatas e passaram o carro, 3-0, com direito à classificação para a final da Copa do Mundo. Quase 10 anos depois de perder a final do Brasil para os alemães, Messi e Di Maria estavam mais uma vez com a taça na mão, agora no Catar, para enfrentar a França, atual campeã do mundo, em uma das maiores finais da história do jogo. Pelo lado da Argentina, uma mudança.
Lionel Scaloni coloca Di Maria como titular. Até então, naquela Copa, Angel tinha começado todos os jogos no banco. Não entrou em vários jogos e não tinha marcado nenhum gol. Mas estamos falando de final da Copa do Mundo. E estamos falando de Di Maria. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o craque faz o corte, pisa na área e sofre o pênalti. Messi converte e o placar está aberto. Menos de 15 minutos depois, em um contra-ataque de manual, Di Maria ficou cara a cara com Lloris e com uma finalização ao melhor estilo de Mesut Ozil, ex-companheiro de Real Madrid, venceu o goleiro francês para aumentar a vantagem no confronto. Com a vantagem de 2 gols, Di Maria foi substituído no segundo tempo e assistiu do banco aquela reação histórica da França. Sem poder fazer nada, parecia a final de 2014, que o craque também não pôde fazer nada para garantir o título, a não ser torcer. Quando tomaram a frente na prorrogação, Mbappé estava lá de novo, e a decisão por pênalti deixava tudo mais nervoso. Só que dessa vez, o destino seria diferente. Emiliano Martínez fez história e garantiu o título mundial para os argentinos. Aqueles meninos de Rosário finalmente poderiam descansar e se orgulhar por trazer o maior prêmio do futebol de volta para o seu país. Depois da Copa, Di Maria encerrou sua passagem na Juventus e voltou à sua primeira casa na Europa, o Benfica, marcando logo em jogo contra o Porto, na final da Supertaça de Portugal. O argentino joga no clube até hoje, embora seu destino seja especulado em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, já que seu contrato acaba no fim da temporada. Com 36 anos, Di Maria ainda pode dar mais alguns passos na carreira, mas por tudo que já conquistou, da forma que conquistou, já deixou um legado enorme, que com certeza nunca vai ser esquecido.